uma frase que eu gosto muito que é assim: se você não tem dados, o que vale é opinião. E se vale a opinião, a minha que vale. A sua que vale pra você, a sua que vale pra você. Admar Cruz iniciou sua vida profissional no mercado imobiliário de Belo Horizonte. Foi corretor de imóveis, gerente de vendas, diretor, até se tornar sócio da Casa Mineira Imóveis. A gente fez um trabalho muito legal, transformando a Casa Mineira na imobiliária que mais vendia imóveis prontos no Brasil. Foi peça-chave na consolidação da Casa Mineira Imóveis, como a imobiliária número 1 em vendas de casas prontas no Brasil. A gente atingiu 2,4 bi de VGV anual. Alcançando 2,4 bilhões de reais em VGV anual. Picos de 440, 430 imóveis no mês vendidos. O que foi o ponto mais importante para conseguir atingir esse volume de venda em uma cidade que não é uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Como que você conseguiu estruturar esse processo e esse time para ser essa máquina de venda maior do Brasil? O principal ativo que a gente tinha em relação a isso tudo, sem dúvida, era... Eu quero entender o que você faz com o melhor corretor. Que é o melhor corretor, que é o vendedor, ele tem que continuar vendendo. Qual que é a sua opinião? Acho que a gente tem que realmente fazer as coisas com processo, com metodologia, e é isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, bora lá para mais um episódio aqui da Alta Quadra Podcast. Sou Pedro Câmara, fundador da Escola de Imóveis e investidor imobiliário. Estou aqui com a minha sócia, Ariane. Tudo bem, Ariane? Pedro? Tudo bom? E aí, pessoal? Hoje a gente está começando a nossa terceira temporada. Exatamente. Então a gente vai trazer muito conteúdo na Alta Quadra agora sobre processos de empreendedorismo, né? Do início ao fim. A gente vai trazer pessoas, dessa vez, que fazem acontecer a empresa com método, com metodologia. E a gente vai trazer pessoas muito importantes aqui. Inclusive, hoje, nosso convidado especial, Admar. Tudo bem, Admar? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Tudo Boa, bem. Vou deixar você se apresentar aqui. Boa, e aí boa. a gente daqui a pouco já vai iniciar com as perguntas legal. importantes. Acho que falar de empreendedorismo é ótimo, né? Obrigado aí pelo convite. A gente tem a oportunidade aí de tá tocando aí, ajudando as pessoas que querem fazer o movimento, né? Os empresários, as pessoas que querem realmente movimentar, e principalmente quando a gente fala de venda, né? Venda é um processo que muitos acham assim, né? Acho que é uma ofensa o pessoal falar, fulano vende até o avião caindo. Gente, não, ninguém vende avião caindo, né? Acho que a gente tem que realmente fazer as coisas com processo, com metodologia, e é isso que a gente vai falar hoje. Então, meu nome é Admar Cruz. Eu iniciei a minha carreira em Belo Horizonte, na Casa Mineira Imóveis, no mercado imobiliário. Então eu tive a oportunidade de ser corretor, gerente de vendas, diretor, até me tornar sócio da companhia. A gente fez um trabalho muito legal, transformando a Casa Mineira na imobiliária que mais vendia imóveis prontos no Brasil. Olha só. Em Belo Horizonte. Caramba. Isso até nos surpreendeu. A gente atingiu 2,4 bi de VGV anual. Imóvel usado, sem imóvel lançamento. Usado, picos de 440, 430 imóveis no mês vendidos. Caramba. Prontos. Tinha uma equipe legal, cerca de 500 corretores, mas a gente tinha muito funcionário também, tinha na faixa de 200 funcionários. Então, era uma equipe mais ou menos de 700 pessoas, uma máquina de vendas. E aí a gente acabou sendo vendido para o quinto andar. Tá? Eu me tornei diretor comercial do quinto andar. Foi uma experiência incrível, fiquei quase 3 anos no quinto andar. Continuo como acionista no quinto andar, mas hoje não estou mais na operação. E agora, depois de um fim aí de uma jornada de não competição contratual, eu volto a empreender. Então, acho que está tudo muito fresco aqui esse papo sobre empreendedorismo. E eu fundei agora uma imobiliária chamada Casa 11, com foco em vender imóveis de fundos imobiliários, a maioria deles performando, já montados e tal, e estoques remanescentes de incorporadores. Então, a gente está aqui em São Paulo, temos também algumas atividades de investimento no Rio e em Belo Horizonte. Então, estamos muito animados aqui para esse papo aí, para os empreendedores de plantão aí que estão nos ouvindo. Boa, então vamos começar, né? Falando hoje de processo, de time de venda, de metodologia. Talvez assim, o que foi o ponto mais importante? Vou voltar um pouquinho na tua história, né? Para conseguir atingir esse volume de venda, né? Em uma cidade que não é uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Perfeito. Como que você conseguiu, ou você, a empresa, enfim, estruturar esse processo e esse time para ser essa máquina de venda, né, maior do Brasil, pelo que você falou, né? Sim. O que é o grande ponto? Assim, não existe uma bala de prata. Não existe uma coisa que a gente faz
que mudou o jogo. Acho que é um conjunto de situações e principalmente de erros e acertos que a gente vai adaptando e vai moldando a empresa. Acho que o principal ativo que a gente tinha em relação a isso tudo, sem dúvida, era a cultura. Acho que muita gente, às vezes... Eu lembro na minha época de faculdade, eu fiz administração de empresas, quando os professores iam falar de cultura. Que negócio chato, meio filosofia, aquelas matérias meio assim. Mas, gente, cultura é muito importante. O problema da cultura é que ela não é tangível, né? Ela é intangível, você não consegue pegar na cultura. Então a gente conseguiu formar uma cultura que possibilitou a gente fazer uma mudança de metodologia, tá? Mas a gente tinha uma cultura muito forte dentro da empresa que isso nos facilitou. Mas dando destaque para as coisas que fizeram mais sentido e foram as principais alavancas para a gente conseguir, sem dúvida, dentro dessa metodologia de venda nossa, nós tínhamos um processo de pré-atendimento. Pensando numa imobiliária normal, a imobiliária gera o lead, ou o corretor gera o lead, e vai direto para o corretor. Às vezes as imobiliárias têm até o que eles chamam de plantão, né? Então, ou uma concessionária de carro, ou uma empresa de venda, fica ali muitas vezes uma pessoa para atender o telefone e dar o atendimento imediato. Só que assim, o vendedor, geralmente ele não é muito organizado para fazer o acompanhamento, para cadastrar no CRM. É aquela briga do rochedo contra o mar, né? Que nunca acaba. Tá sempre ali, um batendo no outro tomando porrada, e segue a vida. E a gente meio que resolveu parar de apontar isso para o corretor. Então, era mais ou menos assim, o corretor não faz isso, o corretor não acompanha isso, e a gente apontando para o corretor. Mas enquanto a gente apontava um dedo para o corretor, tinha outros 3 dedos apontando para a gente. Poxa, e o que a gente pode fazer para evitar que aconteça essas situações e a gente tenha controle do processo? E aí a gente parou de passar os leads para o corretor, passamos o lead para um setor que a gente chegou a ter mais de 100 pessoas nesse setor. Nesse setor, só para fazer esse primeiro atendimento. O que a gente achou aí que está o ponto, né? A gente achou, medindo, que seria só o primeiro atendimento. Mas depois a gente viu que... Eles faziam um acompanhamento. Isso. O que mudou o jogo foi o acompanhamento, tá? Mas, poxa, isso mudou muito, porque a gente começou a ter métrica. Porque tem uma frase que eu gosto muito que é assim, se você não tem dados, o que vale é a opinião. E se vale a opinião, a minha que vale. A sua que vale para você. A sua que vale para você. Cada um vai jogar a sua opinião. É igual política, é igual gosto musical, religião. Cada um vai defender a sua opinião. Mas a gente tem que trabalhar com dados. Então, se você começa a ter essa visibilidade, você começa a enxergar para qual direcionamento você vai. Então, isso foi uma coisa que modificou muito a nossa relação, principalmente de taxa de conversão. A gente conseguiu aumentar em 5 vezes a nossa taxa de conversão em vendas. Nossa. Legal, né? Absurdo, absurdo. Eu tô tomando uma aula aqui. Mas aí, por exemplo, esse primeiro atendimento, né, filtrava, né? Imagino que qualificava o lead para o corretor. E como que voltava para esse setor? Ótimo. Vamos lá. Eu acho que esse é uma das primeiras coisas que muitas vezes das pessoas que tentam replicar erram um pouco nisso. Do tipo... você filtra, entrega um cliente pronto. É lógico que não, gente. Que cliente que vai estar pronto sem ir para a rua? Não. Não. Então, você não filtra. A pessoa acha um pré-atendimento. Não, aí o corretor já vem. Não, porque agora, corretor, sua vida vai mudar. Você vai ter um pré-atendimento, você vai receber só cliente quente. É lógico que não, gente. Ele vai conseguir receber mais clientes. Porque, no fundo, se você em 100 clientes, você vendia para 1, e agora você começou a vender para 5, gente, são os mesmos 100 clientes. Nós não inventamos um cliente novo. Só que você conseguiu acompanhar melhor e fazer mais clientes comprar com você e mais do que isso, porque você continua tendo cliente comprando com outros. Você pegou clientes que não iam comprar, que comprou. Exatamente. Através do acompanhamento. Aí que a mágica acontece. Porque, pensa comigo, um cliente que quer comprar um imóvel de 1 milhão, ele mora num imóvel de quanto? Hoje? 600, 700. Tá bem, não tá? Sim. Tá bem, né? E se ele não mudar, o que acontece com a vida dele? Nada. Nada. Ele continua do mesmo jeito. Na verdade, para ele mudar, ele vai ter que desembolsar dinheiro que ele está olhando para o banco, pagar uma parcela mais alta do financiamento e ainda ter a dor de cabeça de mudar, porque mudar é duro, né, gente? Exatamente. Vamos combinar, né? Não é fácil. Não é fácil. E aí, gente, se ele parar e pensar um pouquinho e não tiver envolvido, ele vai desistir. Falar, tá bom aqui, depois eu compro. Não faz diferença ele comprar em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele quer mudar. E
E o corretor, ele é muito imediatista num processo tradicional e ele quer atender o cliente que precisa mudar. O cara que tá ali, que precisa mudar em 30 dias. Esses são pouquíssimos. Uhum. Ele quer atender o cliente que está com a decisão já tomada. Pouquíssimos. Não o cliente que tem dúvida, nem o cliente que está começando a olhar. Exato, mas é um super cliente, ele já Aham. levantou a mão, ele já viu a foto, ele já gostou, ele já sabe mais ou menos Sim. a localização, só que dá trabalho. Exatamente, leva mais tempo, exige relacionamento. E o corretor muitas vezes não quer ter relacionamento. E método, mas aí que tá o problema. Às vezes, a imobiliária, pensando numa estrutura que é cara, ela deixa isso na mão do corretor. Aham, E o corretor não é bom nisso. sim. Ele Ele não não é bom consegue em fazer acompanhar, não é bom em se relacionar. A gente tem que dar uma estrutura por trás para Perfeito. ele lembrar de ser bom. Eu acho que Pra se ele- relacionar, ele é bom. Sim, mas Mas não acompanhar, não. Exato. Não Isso. manter, não lembrar. Isso. Entendeu? E aí, ainda tem um agravante que a própria imobiliária faz para o corretor. Todo dia tem cliente novo. Uhum. Sim, Qual que é o melhor cliente? O próximo. exato. É, O próximo já é que melhor. esse não comprou, talvez próximo é melhor. esse que tá entrando Tem aqui... que dar uma pausa de respiro. Eu faço isso também. Eu faço assim, ó, 15 dias com cliente, 15 dias sem cliente. Legal. Porque dos 15 dias sem cliente, você pensa nos 15 dias com cliente que você falou na primeira semana, ele não respondeu porque estava viajando, porque estava dormindo, porque estava trabalhando. Segunda semana. Mas aí você pausa a campanha de marketing por 15 dias? Pausa, Pausa? pausa. Eu faço campanhas por 15 dias. Por 15 dias. É, pra eu não Aham. ter que ficar pausando. Uhum. Então ela se otimiza e para. Se Aí otimiza, depois volta. para. Às É. vezes é melhor, né? É. Tem uma outra frase, falando de frase, que a gente estava falando, que é da questão da comparativo com a planta, né? A planta precisa de água, né? O corretor precisa de lead. Muita água mata a planta. Se regar demais a planta, de menos ela morre, de mais ela morre. Sim. O corretor, o vendedor, a mesma coisa. Se você der muito cliente, ele morre. Né? Se você der pouco cliente, ele morre. Uhum. Então você tem que saber também o que é o nível ótimo, né? Exato, tem que saber dosar, né? É isso E aí. também tem que saber dosar o nível do cliente que você está dando para o corretor. O nível do cliente que você está entregando para o corretor. Porque, por exemplo, eu tô falando de ontem. Ontem eu fiz um evento que foi o rebrand da minha empresa. Legal. A gente mudou completamente para o alto padrão. Uhum. Então, o meu corretor hoje, ele atende clientes numa média de 5 a 15 milhões. Uhum. Antes ele atendia clientes, lá no início, ele atendia clientes de 200 a 700 mil. Uhum. Você está entendendo? Então, antes eu tinha que dar mais cliente para ele fazer uma conversão. Perfeito. Hoje eu dou muito menos cliente para ele fazer uma conversão. Sem dúvida. Porque são clientes até que menos pensam por cliente. muito É, mais. Exatamente. São clientes que pensam muito mais para poder chegar num clique. Já o cliente do estúdio, do investimento, ele tá... É oportunidade. Eu tô com 300 mil sobrando. Ninguém tem 6 milhões sobrando. Não. Exato. Entendeu? Então isso Gostaria é de muito... ter. Gostaríamos de ter. não é? É uma taxa muito pequena da população, né? Sim. Então a gente tem que ficar mantendo isso, né? É o que eu acho, assim. Mas não tá sobrando, né? Não. Tá lá para comprar o imóvel. Exato, né? exato. Tá direcionado, impulso, tá pensado, simplesmente, né? exatamente. E eu quero fazer uma pergunta, Por Edmar, favor. com relação a processos também. A gente fala, né, que quando você trabalha, eu quero entender o que você faz com o melhor corretor. Porque existe muito uma fala e existe muito um costume no mercado imobiliário como um todo de que o melhor corretor ele se torna gerente, depois sobe. E existe uma outra discussão que é o melhor corretor, que é o vendedor, ele tem que continuar vendendo. Qual que é a sua opinião? É o famoso depende, né? Eu acho que para você se tornar um gestor, né, um fechador de negócio, você tem que ter a capacidade da liderança, né? Lógico que a capacidade da liderança ela pode ser desenvolvida, né? Mas também tem que ver o que ele quer para ele, o que ele almeja e tudo. Eu vejo ótimos corretores que foram campeões de vendas que viraram excelentes gestores, viraram gerentes, viraram diretores e tiveram galgar, porque é mais fácil você ensinar o que você faz, né? Então a gente tem mais uma frase aqui para a coleção aqui do dia, que é: enquanto você fala, o seu exemplo grita, né? Então uma pessoa que não tem propriedade, que não sabe fazer, que não era um bom corretor, é difícil dele ser muitas vezes um bom gestor, porque o exemplo dele, ele não sabe fazer. Então ele precisa realmente de ter propriedade para conseguir conquistar a autoridade junto à equipe, junto a outros corretores, porque no fundo o gestor, o fechador de negócio, o gerente, ele é um corretor também, só que é um corretor com uma outra especialidade, que é fechar negócios, né? Então, isso é muito importante. Então, é natural, na minha cabeça, é natural que um bom corretor se torne um bom gestor. Agora,
ele também tem que ter outras questões, outras aptidões, ou no mínimo querer desenvolver essas boas aptidões, como capacidade de liderança, né? Capacidade de relacionamento interpessoal, porque às vezes tem muita empresa, tá, gente? Eu vejo muito isso, que o melhor vendedor, assim, o cara é intragável. Gente, é o tipo de melhor vendedor que eu não quero na minha equipe, não quero na minha empresa. Porque parece que ele está te ajudando, mas aí quando você pensa em escalar, você tem um cara lá que é o melhor vendedor que não serve de exemplo a ninguém. Exato, ele está te prejudicando. Está te prejudicando. Uhum. E você está vinculado àquele vendedor achando que ele está trazendo resultado por conta dos números. Mas na verdade a cultura não é seguida, né? Então ele acaba te muito mais atrapalhando. Prejudicial. Exato. Porque atrapalha a saúde. E saúde também não é métrica, não é medido. Mas a gente sente. O seu melhor vendedor tem que ser o conjunto de médios vendedores para ser o seu melhor vendedor. Você não pode nunca depender dessa pessoa e ela tá ali travando a sua questão. Então, eu acho natural, respondendo a sua pergunta, desde que seja uma pessoa que tem essas aptidões. Eu gosto dessa ideia e dá para desenvolver. E é bom para ele, é um novo desafio profissional. Ele consegue muitas vezes influenciar outras pessoas, ele se sente mais completo porque ele está ajudando outras pessoas. Então, eu gosto. Eu concordo. Eu coloquei a minha melhor vendedora como gerente, hoje ela é minha melhor gerente. Perfeito. Tende a acontecer isso. Eu passei para ela meu conhecimento de gerência, né, de liderança, e ela conseguiu pegar. Então, às vezes você consegue identificar pessoas que conseguem subir, né? É só questão de identificar também. E é uma questão de escolha. Você quer? Não quero. Isso, tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Uma pergunta aqui. Como que foi essa mudança, né? Então, escalou a Casa Mineira, ficou gigante, e aí, beleza, vendemos a Casa Mineira para o 5º andar, e agora a gente vai pegar o que a gente aprendeu aqui e colocar numa empresa de tecnologia e escalar isso nível Brasil. Como que foi essa transição, né? No caso para você, de sair lá de Belo Horizonte e agora o jogo é bilhão, né? Como que a gente vai? Boa pergunta, tá? A gente foi surpreendido positivamente com isso, sendo bem honesto. Esperavam essa venda? Não, a gente não tinha intenção de vender. Foi um bom negócio para todo mundo, gerou muita oportunidade para as pessoas que também trabalhavam. Tudo certo, estamos muito felizes. Mas não tinha intenção, não era um negócio para ser vendido, era um negócio para continuar por gerações. Era uma empresa também de 42 anos, né, gente? Então, isso vale a pena a gente falar. Eu não fundei a Casa Mineira. Eu entrei lá como corretor, uma empresa que vendia lá 40 imóveis, 50 imóveis por mês, que era muito bom. Sim, tá? Já é um número significativo. Tinha lá seus 140, 150 corretores, que era boa, já era líder em Belo Horizonte, mas a gente conseguiu reinventar o que era bom. Isso que é muito legal também. E quando a gente veio para o 5º andar, acho que o 5º andar enxergou exatamente, ele não comprou as vendas que aconteciam em Belo Horizonte. Sim, ele comprou a metodologia que a Casa Mineira usava, que ela poderia ser potencializada, como foi potencializada pela tecnologia, mas para encurtar caminho, para ir mais rápido no processo de vendas. Hoje o 5º andar anuncia aí mais de 1 bilhão por mês em venda em 5 cidades, gente. São Paulo, são números aí públicos, fala-se em mais de 1.700, 1.800 vendas mês. Caramba. De imóvel. Olha a máquina de vendas. E muito isso amparado, lógico que potencializado por toda a equipe do 5º andar e potencializou isso muito bem, mas baseado na metodologia que a Casa Mineira tinha. Né? Então, a gente veio para cá, foi muito interessante porque é uma metodologia que ela custa mais caro, porque você fala assim, você vai ter que ter processo. Processo significa que você vai ter custo, gente. E é custo na cabeça, antes da venda acontecer. Custa todo mês, né? Porque o dono da imóvel fala, não, eu pago, não tem problema não, mas eu pago na última linha, se vender. Não, mas para você vender, você tem que investir na cabeça, depois você vai receber. E aí sim que você vai conseguir aumentar a taxa de conversão. E aí, quando a gente trouxe para cá, a gente veio até com uma questão que era complicada, que São Paulo paga-se muito para o corretor de imóveis. E a gente implementou essa metodologia pagando menos. De porcentagem? De percentual. Praticamente a metade. Da comissão. Caramba. E o desafio disso? Sim. Enorme. Enorme. Eu não consigo nem imaginar isso sendo possível dentro de uma realidade onde eu convivo. Mas pensa, o que você prefere? Você prefere uma comissão de, vou exagerar aqui, tá? De 1% ou de 10%?
Depende da quantidade de vendas. Depende da quantidade, depende Eu do que você imaginei vende. isso. Você entrega mais pro corretor para ele vender Perfeito. mais e aí ele consegue ter processo e ganhar mais. Gente, hoje um corretor que tá no quinto andar, ele ganha muito bem. Mas como que você mostra isso pro corretor? Pois é, a gente tinha isso em Belo Horizonte, ajudou. Do tipo, olha, a gente já tá fazendo isso lá, funciona assim, o que Lá você já acha? Lá já se paga menos? Já. Para você. Ah, então você já. Ok, entendi. Então já era mais fácil. Você já tinha um modelo validado para poder provar. Perfeito. Legal. Mas é porque não é porque a gente quer pagar menos, é porque não tem jeito de pagar. O que paga, Porque porque eu você tenho entrega outro muito custo. mais. Porque eu também tenho um outro custo fixo que, via de regra, uma imobiliária não teria, mas eu estou fazendo esse investimento para você vender muito mais. É isso, é isso. É igual as decisões nossas do dia a dia, né? Ah, eu quero ter uma pessoa para limpar minha casa todo dia. Tá, vai sobrar menos dinheiro para você no fim do mês. Eu quero ir no restaurante, não quero fazer minha comida. Vai sobrar menos dinheiro para você no fim do mês. Ah, eu quero economizar dinheiro. Tá bom, então você vai ter que fazer mais. É mais ou menos essa a questão. Então a gente começou a conversar com essa turma, mostrar como é que era, vi quem ia adaptar e montamos a primeira equipe aqui em São Paulo. E foi muito curioso. Porque a gente... Isso foi uma questão interessante, porque tinha uma preocupação muito grande no quinto andar, falando bastidores, e olha só, tinha uma preocupação muito grande no quinto andar, exatamente de baixar essa comissão que estava em 40 para 20, que era no caso. E eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pagar 30 nos 4 primeiros meses. Para atrair. Tá bom. Aí fiz a primeira entrevista, tinha uma outra pessoa também, que era um sócio fazendo também a entrevista. Aí acabou a primeira entrevista, a gente fez. Depois a gente ia treinar para replicar, mas para sentir a gente fez as primeiras. Aí acabou a entrevista, e aí, você falou? Eu falei só o 20, cara. Falei só o 20, topou, achou que era bom e tal. Aí ele falou, eu também. A gente nem combinou. Falei, então vamos continuar falando 20? Vamos ver o que dá. Beleza, fizemos todas as entrevistas com 20. No final, a gente guardou isso debaixo da manga. Isso foi super legal, olha só. Ai, chegou com a surpresa dos 30. Aí chegou no final, já sabia quem que eram as pessoas. Gente, tem uma surpresa aqui para você, os 4 primeiros meses vai ser 30%. Aí todo mundo, cri. Oxe. Que eles não tinham entendido? Não, ele falou, gente, a gente não veio por causa do 30. A gente veio pela metodologia. Olha. Se for 20 e for o que você tá falando, faz sentido. Se for Isso foi 30, muito legal, validou muito. A gente achou que o pessoal, não, ninguém ficou feliz. Foi tipo, tá bom, legal, que bom, obrigado. Impressionante. Legal, né? Impressionante. Isso mudou o jogo de vocês, já de cara. Sim, e mudou o jogo para eles, porque a gente tinha uma piramidezinha que a gente fazia, que era mais ou menos assim, um corretor em São Paulo faz 3, 4 vendas por ano, em média. É isso, um corretor médio. O corretor top em São Paulo, ele faz 1 venda por mês. Sim. Top! A nossa pirâmide era invertida, era mais ou menos assim. O corretor ruim que fazia 1 por mês. O corretor top fazia 36 Que legal, gente. Um ano. no ano. Olha isso. 3 por mês. Eu vou ganhar menos, mas tendo, dependendo da pessoa, 4, 5, 6 vezes mais produtivo, não tem problema nenhum, gente. Dando mais estrutura. Porque, gente, o vendedor, né? Não estou falando de corretor, mas o vendedor, ele percebe a estrutura que tem para ele. A gente sabe quando a coisa é bem feita. Da mesma forma, quando a gente vai no restaurante, quando a gente percebe que tem um processo. Tem um maître que tá olhando. Quem não gosta que o chefe de cozinha vai na sua mesa? Olha, maravilha, esse prato que você pediu é maravilhoso. Você gosta de com menos pimenta ou mais pimenta? Você gosta mais molhadinho ou mais sequinho? Fala, nossa, que bacana, hein? Poxa, que chefe legal. É isso. Quem não gosta de ser bem tratado, né, gente? Exato. E a gente falando agora sobre venda, né? Número de venda. O que é esse processo? Quando você fala sobre processo, a gente falou sobre um pré-atendimento, né? A gente falou sobre o acompanhamento. E esse corretor, como que você faz o corretor se tornar um bom corretor? Como que você faz esse corretor entrar dentro dessa empresa querendo os 20% e sabendo que ele vai vender? Eu acho que Como a primeira você faz frase ele que a gente sempre fazia é o seguinte, é encaixar ele dentro da metodologia. E a primeira combinação que a gente sempre fez com ele é o seguinte, olha, acredite primeiro e entenda depois. Vai ter coisa que você não vai entender, mas depois você vai entender. Mas não quero entender tudo de cara. A gente pode conversar, mas se você entender tudo, não vai entrar na sua cabeça. Você está há 10 anos trabalhando desse jeito e agora eu vou falar que é diferente, que vai dar certo, você vai ter que acreditar primeiro. Porque o resultado não vai vir agora, no mês que vem. Segue isso que vai dar certo. Confia. Então tá, então vamos selar esse pacto, vamos. E já começa, muitas vezes, com a quantidade de movimento que ele faz. Corretor é uma pessoa muito batalhadora, é uma pessoa que corre atrás, é uma profissão 100% autônoma, né? É uma pessoa que tem muita disponibilidade,
não é isso? Mas a gente vê muito corretor de imóveis que, eu brinco igual soldado marcando passo. Como é que o soldado marca o passo? Ele fica parado, mexendo a perna para cima e para baixo. Pá, 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 pá. No final do dia ele tá cansadão, mas não saiu do lugar. Nossa, trabalhei o corretor a mesma coisa. Fui o primeiro a chegar e o último a sair do escritório. Trabalhei pra caramba, tá bom. Quantos clientes você saiu? Nenhum não, mas eu fui o primeiro a chegar. Nossa. Adianta o quê? E aí a gente começa nessa metodologia a mostrar que o corretor tem que estar na rua. Se o cliente está 100% pronto ou não, é melhor ele estar na rua, que ele está conhecendo mais imóvel, que ele está entendendo, está orientando o cliente, porque aí ele aumenta a rede de relacionamento. Só que isso é uma quebra de paradigma muito forte. Falar que o vendedor, gente, o negócio é se atender mais. Às vezes vai ter alguns que não estão tão quentes, você vai ter que ir para a rua. Mas você vai descobrir isso na rua, porque também a gente mente, né, gente, como cliente. Você chega e fala assim, eu tenho 2 milhões no banco, o seu cliente lá de 6 milhões lá, tenho 6 milhões no banco, estou doido para gastar. O que você tem para eu comprar? Ele começa com 2,5. Ainda fala que tem que vender um imóvel. E tem a permuta, tem o terreno. No final o dinheiro aparece. Não é assim? Sim. E você vai entregar tudo de cara? Não, você nunca entrega, gente. Imagina! Não tem como entregar. O cliente não vai entregar. O corretor ele tem que ser bom para descobrir isso. Para entrar dentro da conversa. Mas aonde você descobre isso? Na rua. É lógico, não vai ser no telefone. Se você não fala, você só vai falar quando você sentir à vontade. Exatamente. Então, quanto mais tempo você passar com o cliente mostrando apartamento, mais você vai descobrindo as coisas. Agora o corretor quer descobrir isso pelo telefone. Quantas vezes eu já vi corretor atendendo ligação? Aposto que é corretor, desliga o telefone, aposto que é corretor. Tem até voz de corretor. Gente, como é que é a voz de corretor? Isso eu nunca ouvi. Esse aqui Como tem é que voz de é a corretor, não voz? sei. Não sei. Já ouvi corretores falando, esse aqui tem jeito, foto de corretor, cara de corretor. Aí eu fico assim olhando pra ver o que é uma cara de corretor. Será que eu tenho cara de corretor? Pois é, né? Eu acho que é o blazerzinho e a calça mais curta, assim, na canela, sabe? Mas e essa foto de roupa, a calça mais curta na canela é uma coisa... é a melhor do ano, assim. Tá certo. Mas o rosto não sei, não tem como rosto saber. geralmente é um rosto mais formal, né? O cara que é um padrão alemão, assim, igual o Pedro, assim, ó, que é o cliente comprador, né? É o cliente ideal, esse aí. Se ele bota uma foto com fundo escuro... Empresário, ó, com escrito aqui o nome da empresa na camisa, é isso que ele O quer. corretor liga 5 vezes por dia. E o dinheiro do porta-mala, né? Tipo assim, uma mala, vim comprar. Gente, não dá. Acabei de falar um assunto aqui que é bom. Essa questão do corretor liga 5 vezes por dia, o corretor chato demais, ou o corretor que esquece. Como que você lida com isso? O que o seu corretor tem que ser? Como que ele sabe que quantidade versus qualidade? Como que ele sabe que ele está sendo bom, que ele não está sendo bom? Você tem que trazer esse parâmetro para ele. Ele não vai saber. Né? Você tem que dar parâmetro. Então, você chega e fala, o que a gente pensa que os corretores que... Vamos lá, ele é um profissional autônomo, né, gente? Então, você dá o parâmetro. Os corretores que mais têm sucesso aqui fazem isso. Então, eu, se fosse você, basearia o seu dia a dia nisso. Sim. Né? Dentro da nossa parceria, tá aqui, ó. Quem tá vendendo tá fazendo isso aqui. Então, busca fazer isso, porque eu brinco que a pessoa que segue ali a jornada, ele dá azar e vende. Ele não precisa nem contar com sorte. Ó, vendi. Porque a venda, ela é uma consequência do trabalho. Da né? construção, né? Das métricas. De mostrar. análise. Ó, se você atender tantos clientes, sair com tantos clientes e mostrar tantos imóveis, você vai vender. É estatístico, gente. Estatístico. Então, a venda ela é uma ciência. Só que aí cabe à empresa também ajudar o corretor, porque o corretor ele é muito bom de relacionamento, muito bom de conversa, muito bom de conhecer, agradável, simpático, mas ele não é bom com matemática, ele não é bom com números, ele não é bom de organização. Porque tá querendo o quê? Um corretor ou um super-homem, uma Mulher Maravilha? Não existe, gente. Né? A gente sabe o que são as nossas limitações. E um profissional de vendas, ele tem dificuldade com isso. Né? Então, você tem que dar esse suporte para ele. Porque o sucesso do corretor é o sucesso da empresa. A gente brincava muito, assim, porque ele fala assim, porque eu trabalho na Casa Mineira, né? Você fala assim, tá, mas pensando quem trabalha para quem? Você trabalha para a Casa Mineira ou a Casa Mineira trabalha para você? A Casa Mineira trabalha para você. Eu estou aqui para facilitar. A imobiliária tem que estar aqui para facilitar o seu dia a dia. Porque você é o parceiro que está na ponta. Eu estou trabalhando para você. Porque eu tenho que desembolar todos os nós para ficar mais fluido o seu processo. Então, a partir do momento que eu pego o lead trato, entrego uma visita agendada para ele, poxa,
A gente fez uma medição na época, a gente economizou 30% do tempo, ele ficava sentado esperando o telefone tocar, esperando chegar um lead, vivendo de expectativa. Sendo que esses 30% agora ele pode utilizar para captar um imóvel, para sair com um cliente, para acompanhar um cliente que está mais quente. Para ir num restaurante, para ir num evento. Perfeito, se Aham. relacionar. Sim. Perfeito. Para ir num curso, para ir ali em Perfeito. Alphaville e fazer um network com o Perfeito, pessoal. Então, perfeito. eu acredito muito nisso também. Eu tenho falado para os meus corretores nesse último ano, de 2024, que eu não quero ser um portfólio de imóveis dentro da minha empresa só. Eu quero mostrar eles, eu quero a cara deles, eu quero que eles cresçam. Então, a minha empresa, não estou crescendo Casa Brick, eu estou crescendo o corretor X da Casa Brick, eu estou crescendo o corretor X da Casa Brick. E eu quero falar sobre isso agora, sobre essa nova leva de costume, né, de movimento dos corretores, saindo de plantões, saindo de incorporadoras, saindo desse costume tradicional de corretor de imóveis e se tornando autônomos. O que você vê do futuro do corretor com relação a esse tanto de autônomo sem processo? Porque dentro de uma incorporadora existe o processo do marketing, da venda, do pós-venda. O corretor ele só faz a venda, ele espera o lead ou o cliente vende. E agora ele sai da incorporadora, que a grande maioria está acontecendo isso, ou da imobiliária também, eles saem para abrir as suas. Tá. Se o corretor, é uma questão matemática. Se o corretor faz de 3 a 4 vendas por ano, se ele fizer uma sozinha, ele vai ganhar o mesmo tanto. Então, na verdade, essa decisão ela é baseada por matemática. Tá? Se ele fizer 2 em parceria no ano, ele vai ganhar o mesmo tanto. Tá? Ok, ele vai ser mais difícil, porque ele vai estar sozinho, muitas vezes ele não vai ter um ambiente de troca, ele não vai ter uma orientação, mas o cara já tem mais experiente, se ele está com essa situação, às vezes a melhor decisão é ele trabalhar sozinho, né? Apesar dos intempéries. Agora, pergunta se esse corretor estivesse fazendo lá 20 vendas no ano, dividindo com o imobiliário, será que ele ia sair? Porque no fundo é uma questão de necessidade, né? O corretor médio, ele não precisa, eu brinco, ele não precisa ir para Paris, mas ele tem que ir para Guaraparis no fim do ano, né? Ele tem que poder pagar o futebol do menino dele, ele tem que pagar a conta de luz, viver com dignidade, né? Então, acho que é exatamente esse ponto, assim. Às vezes essa turma está muito mais saindo porque o processo mudou, as imobiliárias não se adaptaram, que antigamente era jornal, o jornal resolvia tudo, né? E hoje o cliente está muito empoderado. Se a imobiliária não oferecer uma condição para ele ter uma vida legal e ter um ganho legal, realmente não faz sentido. Eu sou o primeiro a falar o corretor sair, só que a imobiliária quer entupir de corretor e não dá condição para ninguém também, não dá. Você tem que também ter o número certo. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Falando da venda do meu imóvel que eu moro, eu botei no 5º andar, eu fiz marketing digital e botei em 2 imobiliárias de bairro. Eu, no meu marketing digital, né, no Instagram, gerei uma porrada de visita e lead. O 5º andar, alguns, né, com uma assertividade maior. Me pergunta se eu recebi uma visita das 2 imobiliárias de bairro. Nada. Extremamente Até nichado, agora. né? Que Nichado, deveria ser quem iria mostrar que mais, sabe né? muito bem ali do produto do Deveria bairro. trazer no dia seguinte. Eu fico, porque me tem um cliente pergunto. na Já carteira. cadastrado, com certeza ele tem. Tem na carteira. Onde eles estão anunciando o meu imóvel? Eu acho que eles só botaram num portal, não fizeram nenhum marketing, nenhum impulsionamento, nem nada, e estão pensando que em algum momento alguém vai ver lá o meu imóvel para se interessar, né? É o jogo da imobiliária que o corretor finge que acompanha, a imobiliária finge que acredita. E segue a vida. Gente, o grande segredo é o acompanhamento. É o acompanhamento. Sim. Entendeu? E isso foi uma coisa, a gente achou que se a gente começasse a passar mais lead para a primeira visita, a gente ia bombar de venda. Aí a gente aumentou em 3 vezes o indicador de primeira visita, passamos de cerca de 10% para mais de 30%. Agora vai vir a venda e a venda não veio. A gente só conseguiu melhorar a quantidade de venda quando a gente começou a entrar no processo do acompanhamento. Não é só gerar visita. De jeito nenhum. Não Porque aí o que o corretor fez? Ele primeiro selecionava pelo telefone, né? Pela voz, aquilo que eu te falei. Isso aqui compra, isso aqui não compra. Escolhia muito com quem ia sair. Aí ele começou a selecionar na primeira visita. Ele olhava assim e falou assim, esse aqui é comprador e tal, não, esse aqui eu não sei não e tal. Por quê? Continuava chegando mais lá atrás. E outra coisa que acontece muito é quando o cliente ele vai quente, não gosta do imóvel, e aí ele fala, me mostra mais opções. O corretor volta para casa triste, murcho, porque não vendeu,
E aí, às vezes, ele não acompanha esse cliente, que se Perfeito. torna difícil de novo, né? Difícil de novo, porque ele começa da estaca zero ali, começa do zero. Ou então, às vezes, quando esse cliente está para comprar, mandar uma proposta, o imóvel vende. Mesma coisa, Mesma quebra de coisa. expectativa. O corretor volta para trás, às vezes ele esquece o cliente. Eu concordo com o acompanhamento também. É o Eu tô na acompanhamento. mesma linha de raciocínio. Só que, claro, Acompanhamento. uma escala bem menor que a sua. Não, mas tem que começar, né? Mas é uma linha de raciocínio muito legal. Tem que começar. Eu acho que a imobiliária, ela precisa entregar marketing, processo, ela precisa entregar estrutura, ela precisa dar tudo na mão do corretor, desde que ele pegue todas essas coisas na mão e com o seu ensinamento ele faça isso acontecer. Isso. É isso que eu acredito. Isso. É exatamente isso. Isso, e você aí com treinamento, com conversas, com exemplos de quem teve sucesso dos próprios colegas, a pessoa vai mudando, né? Tem outra frase aí que o pessoal gosta de falar, que é aquela assim, né? Pau que nasce torto, Morre torto? morre torto. Mas essa frase é pra pau, não é pra pessoa. A pessoa, ela pode mudar e desentortar, entendeu? Tá cheio de frase boa hoje. Gente, assim... Essa é boa, né? E é verdade, a gente quer comparar com pau, não, você é uma pessoa. Então você pode desentortar, você pode desentortar a sua vida. Sua vida tá num rumo ruim, o seu sucesso empresarial, o seu sucesso financeiro, o seu sucesso familiar tá ruim, desentorta, gente. Tá aí, ó. E não é uma coisa difícil de se fazer, né? E não é uma coisa demorada também. Não. Eu já peguei vários corretores que não sabiam nada de mercado imobiliário, eles começaram a se transformar em 3 meses. É isso. Não é coisa de, corretor fica 1 ano sem vender, é normal. De jeito Pra nenhum. mim não é normal. Não. Um mês sem vender, pra mim já não é normal. Tem que vender todo mês. Exato. É isso aí. A gente tem uma frase que a minha gerente ela costuma falar, que é assim, ó, o que só não pode nessa empresa é não vender todo mês. É isso O resto aí, ó. pode tudo. E não pode também ficar vindo pro escritório. Você tem que estar na rua. Não quero ninguém em escritório. Eu nem escritório tenho mais. Abominei o escritório. Fechou o que você tinha lá? Fechei, Fechou? fechei. E agora eu só uso uma casa que eu tenho como ponto de apoio para reunião. Legal. E só. O corretor tá o tempo todo na rua. Tem que, Então- tem que fazer visita, né, gente? O atacante que mais faz gol que mais chuta. O vendedor que mais vende é o que mais atende. Sim. E falando sobre processo de marketing, IA, como que você tá na sua nova empresa? Legal. A gente estrutura esse processo para os fundos imobiliários completo. Então, a gente faz as campanhas, a gente ajusta as campanhas, a gente faz o atendimento inicial, a gente passa a visita para o corretor já marcada, né? E a gente também lida com as parcerias, né? Então, a gente faz o atendimento dos corretores parceiros, faz o fechamento, a negociação e acompanha até o contrato e o pós-venda. Então, a gente faz o completo. A gente gosta de fazer isso dentro de casa, né? É mais caro fazer dentro de casa, mas você tem mais velocidade. Então, a gente tem um time próprio de marketing, tá? Então, a gente gera as campanhas. E campanha, gente, é tentativa e erro. Não tem uma campanha que você fala assim, isso aqui vai resolver, não. Às vezes o que você acha que vai dar certo não dá tão certo. E às vezes aquilo que você fala assim, vamos tentar, tá muito E certo. vai bem. Então, você tem que estar sempre mexendo. É muito mais complexo hoje você gerar um lead de qualidade, né? Eu falo lead de qualidade, não é nem um lead comprador. É um lead, às vezes, qualificado. Um lead que responde. um lead que responde, Né? que pelo menos tem O mínimo de interesse, né? Exato. De O cara não fato. preencheu o formulário no Instagram lá, sei lá, o que ele tava na cabeça. Faz parte de você nunca conseguir falar com o cara. Você pode fazer a melhor campanha hoje de meta hoje, de Facebook, de Instagram, que seja. Gente, vai ter gente que não vai te responder. Você pode ser o melhor gestor de tráfego do mundo, não vai te responder. Entendeu? Mas você tem que minimizar isso e tá dentro de um custo. Então você tem que já começar com planejamento. Uma frase que não existe, uma palavra que não existe, mas que eu gosto muito, a gente prega muito isso, que se chama planejação. Você planeja, mas não planeja demais também, senão você vai ficar só planejando e vai para ação. Aí você para de novo, planeja um pouquinho e vai para ação. Então, às vezes fazer um mega projeto, não, mas você tem que começar uma campanha já estimando quanto que vai ser o custo pelo lead, quanto vai ser o custo por visita, quanto vai ser o custo por proposta. Você já tem que ter um funil desenhado para você pelo menos ter o que acompanhar. Não é simplesmente colocar o dinheiro lá e ver o que dá. Mas é o que muitas vezes a maioria faz. Sim, sim. O pessoal, eu já fiz mentoria de marketing, né? E o pessoal vinha muito para minha mentoria com o pensamento de que tinha que fazer uma campanha, ia ser uma campanha e colocar muito dinheiro, deu muito certo a campanha, bota mais dinheiro e deixa ela para sempre. Era esse o pensamento do corretor. E aí eu mudei. Na primeira vez que eu dei uma mentoria, a primeira mentoria minha, eu fiz o corretor fazer 50 anúncios. É isso. 50? De uma vez. É isso.
Isso. Colocou R$10 em cada anúncio. Só. O anúncio que os R$10 virou, pronto, agora você pega todo o dinheiro e pega essa campanha e todos esses anúncios, você bota dinheiro em todos esses. Todos esses que estão virando. Exato. E aí Não é depois só o que um. mais virou, você põe mais, mas ele vai começar a cair, você vai ter que começar a criar outro. Exato. Exatamente. Você vai sentir que o seu anúncio não tá bom mais, isso. que as visualizações já estão repetidas, e aí você tem que acompanhar isso. Então, o teste, outra coisa que eu falo sobre metodologia de venda, né? Metodologia de marketing, metodologia de venda, ela não é 100% verdadeira, nunca. Ela nunca vai ser verdade absoluta. Nunca. Nem marketing e nem venda. Porque venda depende da variável do cliente, da variável do seu humor do dia, da variável do tempo, da variável da vida do cliente. Então, o processo que você tem, processo de venda, ok. Mas falas, comportamento... É igual o vídeo do marketing. Ah, falou, ó, essa fala aqui deu certo. Não, mas na próxima talvez não dê. Entendeu? Ah, eu comecei o vídeo assim, é o melhor vídeo. Olha o tanto de visualização. Mas talvez no próximo imóvel eu já fiz teste assim. Ó, começou falando assim, começa de novo para ver se vai. Começou de novo em outro imóvel, não deu. Mesmo corretor. É isso. Será que foi porque mudou a roupa? Mudou o imóvel? O que foi? Ninguém sabe. A gente Exato. tem que fazer teste o tempo todo. O tempo inteiro. Tempo todo. O tempo inteiro, exatamente. Boa, vamos indo pro final aqui. Vamos. A gente vai acabar com as dicas novamente, mantendo a nossa Mantendo o nossa nosso tradição padrão, aqui. aham. A gente sempre acaba, né, os episódios com 3 dicas, né? 3 dicas. 3 dicas aí para quem está querendo construir um processo de venda ou escalar um processo de venda. Prestem atenção aí, pessoal, muito importante. Boa, boa. 3 dicas para quem quer fazer um processo de venda com sucesso. Isso. Acho que a primeira delas é planejação, tá? É o que eu falei. Mas comece com o mínimo de planejamento. Não comece por começar. Ao contrário de uma outra palavra que não existe, que eu não gosto, que é o fazejamento. Você sai fazendo e planejando. Não, gente. Planeja, faz, replaneja. Então, tenha um mínimo de... Que não seja um BP, que não seja um business plan, mas um mínimo de organização do funil, do quanto você vai pôr dinheiro, do quanto que você vai gastar e tal. Então, eu acho que esse é o ponto. Segundo, não queira reinventar a roda. Faça bem feito um feijão com arroz. Sabe o feijão, gente? Feijão é um negócio que cada lugar tem um gosto. Já viu isso? Gente, é o mesmo feijão que todo mundo compra. Tem lugar que você come o feijão e você fala assim, não, parece que eu tô comendo terra, que horror. O seu feijão vai ser o diferencial. Agora tem lugar que você vai comer o feijão, meu Deus, do seu restaurante é assim, mas ele tem feijão, que é uma coisa de louco. Feijão é uma das coisas pra mim, que arroz é tudo igual quase, né? Talvez um com mais molho, menos sal e tal. Agora feijão muda muito, né? Então faça um feijão com arroz bem feito. Não queira reinventar o mundo, não queira reinventar a roda. Veja quem tá fazendo e se baseie no que ele fez, mas põe o seu tempero. Pode ser o seu tempero um pouco mais de alho, põe um pouco mais de alho, mas faça bem feitinho, fresquinho. Faça todo dia, né? Dia sim, dia também. Que é isso dá certo. Então, essa seria o segundo. E o terceiro aí para os empreendedores, assim, né? Tenha indicadores, né? Tenha números para você perseguir. Tenha essa organização de números para você perseguir. Porque aí você vai vendo. E não tem problema, você tem uma reunião, gente, nossos números estão horríveis. Errei a meta. Isso, mas tenha. Mas acompanhe. Porque você tem que criar uma certa previsibilidade. E, gente, quando a gente fala de início, tudo é mais difícil. Não é? Começa a ir pra academia. Oh, meu Deus do céu. É mais difícil mesmo, mãe. Sim. Né? Mas depois que você se acostuma com esse processo, ele se torna algo natural. Isso. Mas É você só tem que acostumar. fazer dia sim, dia também. Sim. Né? Tem que estar firme nesse processo e acompanhar. E acompanhar. Muito bom, Edmar. Deixa suas redes sociais aí, Boa. da empresa também. Boa. Então, Casa 11 Imóveis, a gente está vivendo, eu queria falar um pouco desse momento aqui do mercado de São Paulo. A gente está vendo um momento muito pró para o comprador. Tá? A gente viveu um momento muito pró para o vendedor, mas hoje a gente está vivendo um momento muito pró para o comprador. Aliado a custos de construção
explodindo, Muito alto. muito Terreno. alto. Uhum. O terreno é caro, mas principalmente a mão de obra está escassa e está cara. O material de construção. Gente, vai reformar um banheiro na sua casa. Ah, Assim, absurdo. é possível que isso tudo... E não tem jeito de não ser menos. Né? E quando você vê hoje o metro quadrado da turma que está lançando, fala assim, nossa, mas está muito mais caro do que o pronto. Não é porque o cara quer vender mais caro, é porque ele não consegue vender mais barato. Por ele, colocando a margem, colocando todos os custos ali, quanto mais barato ele vender, melhor. Porque ele vai ter mais velocidade de venda. Né? Mas é porque ele não consegue. E aí, quando a gente olha para os imóveis prontos, principalmente, gente, está muito barato. De fato, hoje é um momento de imóvel muito barato. Só que qual que é o efeito manada hoje? O efeito manada, vamos aplicar na renda fixa, que está dando muito e tal. Concordo. Mas, gente, você vê numa boa oportunidade de imóvel, carro, acho que é um bom exemplo. O carro, ele valoriza imediatamente quando sobe. Na pandemia subiu muito o preço de carro novo, subiu o preço de carro usado, né? Muita gente, vendi o carro mais caro do que eu comprei. Comprei um carro usado e vendi mais caro do que eu comprei. Né? Tipo assim, nunca vi isso acontecer e tal. Né? Porque o carro, como ele é tabelado, né? Fica fácil de você ver como é que está sendo vendido. O imóvel, não. É quase como se fosse uma ação, né? Vai Exato. subindo, você tá vendo. Você está vendo. Uhum. O imóvel, ele valoriza em soluço. É mais ou menos assim. Ele tá aqui, tá nesse preço, de repente faz assim, de repente, ele vem em levas. E quando você olha, essa reflexão é muito importante. A gente estava até falando agora, né, Pedro? Você pega um imóvel que hoje tem 5 anos e um imóvel que está em lançamento. Tá? Esse vai ficar pronto daqui a 3. Então, um vai ter 15 anos, o outro vai ter 10 anos, não é isso? Vai ter 8 anos de diferença. Vai ter 8 de diferença. Vai ter Isso. 15 e o outro 8, mais ou menos. 7, 8. Gente, hoje, um imóvel de 50 anos, exagerando, 50 anos e um de 40 anos. Você não sabe a diferença. Tem diferença de preço? Talvez até o de 50 esteja mais valorizado, um do lado do outro. Esteja mais valorizado porque ele está mais bem conservado. Trazendo um imóvel de 20 e o outro de 28 anos. Mesma coisa. Não Mesma sabe coisa. a diferença. Né? Um de 8 e um de 15 anos. Gente, não quer dizer nada. É manter a conservação do imóvel. Você consegue... Vai chegar uma hora que esses preços vão igualar. E hoje você tem preço de lançamento o dobro do que de um imóvel pronto que você já pode usar hoje. Por quê? Porque não houve a correção dos imóveis usados. Então o imóvel usado está barato. Está tão barato que se você fosse construir esse mesmo imóvel usado, às vezes com 5 anos, 6 anos, você não consegue construir pelo preço que está sendo vendido. Não dá viabilidade nem de custo, sem contar a margem de ganho. Então nós estamos vivendo um momento muito bom de compra em imóveis em São Paulo. Eu acredito muito assim no momento futuro do mercado imobiliário. Você nunca vai acertar o melhor momento e falar assim, vou acertar o melhor momento de pegar a renda fixa e comprar. Mas está diante da gente a oportunidade de imóveis muito baratos. Acho que o Pedro aí é professor disso aí, né, Pedro? De viver aí com renda, de pensar na sua aposentadoria. E nós estamos vivendo esse momento para você ter a oportunidade de comprar ótimos imóveis a excelentes preços. Que, sem dúvida, vão valorizar no curto, médio prazo. Então, nós estamos muito em cima disso aí, trabalhando, auxiliando os fundos a darem liquidez e muita gente fazer bons negócios aqui em São Paulo, em estúdios e outros tipos de apartamento. Admar, muito obrigado. Obrigada, Admar. Maravilha, eu que agradeço aí. Sua presença foi excepcional. Que bom. Tive uma aula, posso todo mundo também aqui. E para finalizar, gente, a gente está com o nosso site novo. Vai estar no link da descrição aqui do vídeo. Cara nova, site novo, cara nova, temporada nova. E esse site, ele tá trazendo mais informação para vocês, tá? No primeiro tópico ali do site, mostra todas as nossas redes sociais. Segundo tópico, fala um pouco sobre minha história e a história do Pedro, de empreendedorismo. E a gente vai também trazer aqui para vocês os tópicos de todos os podcasts que a gente for trazendo. E dicas de investimento, dicas de empreendedorismo, dicas de construção. A gente vai aprofundar muito mais em conteúdo entregue online para vocês também, além do conteúdo em vídeo e áudio, tá bom? Boa, isso, pessoal. Até a próxima. E obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Tudo bom.